Olá amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, sou o pastor Clodoaldo da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico e estamos aqui mais uma vez para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo ele é a solução. Eu quero a partir de agora trazer uma palavra para você, uma palavra hoje em Ezequiel capítulo 37, daqui a pouquinho trarei uma reflexão a partir desse texto, a partir da leitura desse texto, uma reflexão para a nossa vida, uma inspiração para o nosso viver, para o nosso dia a dia, tá certo? Sou pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico e quero convidar você a participar conosco na Vila Yolanda. Todos os domingos, às 18 horas, nós temos um abençoado culto, o culto da família, família no altar de Deus. Segunda-feira, nós estamos também com um culto especial, onde trazemos a palavra e oramos por todos aqueles que ali comparecem, sempre buscando a presença de Deus, intercedendo em favor das famílias que ali se aproximam, buscando uma orientação, buscando uma bênção de Deus. Na terça-feira, também às 20 horas, nós temos uma campanha com a missionária Marina dos Anjos Schunemann, O Meu Milagre Vai Chegar. E nas sextas-feiras também nós temos um culto especial, então aguardamos você na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, na Vila Yolanda. E no Porto Meira, na região do Porto Meira, aqui em Foz do Iguaçu, nós estamos no Jardim das Flores, Rua dos Cravos 803. Rua dos Cravos 803 é o endereço da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Porto Meira. Nós estamos às terças-feiras, às 20 horas, estudando a Palavra de Deus. Na quinta-feira, a campanha Clama que Deus Responde. Nas quintas-feiras, Deus de fato tem movido as águas e abençoado poderosamente as pessoas que ali comparecem. E aos domingos, às 7h30 da noite, o culto da família, família no altar de Deus. Lá está o presbítero Valmir Roseno. Ele, juntamente com a equipe de obreiros e líderes, está te aguardando para ser uma bênção de Deus, ser um canal de Deus na sua vida. Rua dos Cravos, 803, no Jardim das Flores, ao endereço da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ali no Porto Meira. Nós estamos também no Morumbi 2, na rua João Batista Frígola, 502, aonde todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Domingo, 7h30 da noite, o culto da família, família no altar de Deus. Nas terças-feiras, às 19 horas, um culto de oração, onde a missionária Aparecida Bueno da Silva, juntamente com a equipe de mulheres, estão ali reunidas para buscar a presença de Deus, numa intercessão, num clamor ao Senhor. E às quintas-feiras, sempre uma campanha, uma palavra, uma oração, uma ministração especial de Deus, a unção com azeite santo para abençoar as pessoas. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Rua João Batista Frígola, 502, no Morumbi 2, tá ok? E também no Jardim São Roque. Nós estamos no Jardim São Roque, na Rua Jácomo Savarys, 928. Rua Jácomo Savarys, 928, aonde aos domingos, às 7h30 da noite, o culto da família, família no altar de Deus. Terça-feira é um tempo especial de estudo da Palavra de Deus, aonde nós nos reunimos para estudar a Palavra, aprender a partir da Palavra de Deus. E nas quintas-feiras, um tempo também especial de oração, unção com óleo e uma palavra abençoada de Deus. E às sextas-feiras, às 20 horas, um tempo de oração, um culto de oração. O nosso líder ali, o presbítero André Batista de Oliveira. Aguardamos você, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Rua Jácomo Savarys, 928, ali no Jardim São Roque. Nós aguardamos você em nome de Jesus. Vamos então para a Palavra de Deus. Quero convidar você para a leitura da Palavra do Senhor. O texto que vamos ler, como citei, está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, onde diz assim: veio sobre mim a palavra, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabe. Ele disse: profetiza a esses ossos e dize: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei e porei
o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, segundo o que me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, os ossos batiam ossos contra si, e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eram sobre eles os tendões, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz a eles: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé como um grande exército numeroso. Então me disse o Senhor: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todos exterminados. É um texto complexo de entendimento. Você pega a Bíblia e faz uma leitura dessa, parece não ter assim muita aplicação para nós nos dias de hoje. É um desafio vivido por Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ele teve essa experiência e uma visão, e a visão que ele tem, ele se vê diante de um desafio, né? E esse desafio vivido por Ezequiel, exatamente, eu coloco como um desafio para que nós nos encontramos diante dele sempre. Não nessa mesma proporção de estar diante de um monte de ossos secos, mas muitas vezes nós vivemos cercados de desafios que nos mantêm sempre forçados a tomar decisões, e as decisões que somos forçados a tomar está relacionado à nossa fé, relacionado à nossa crença em Deus, relacionado ao nosso viver nesse tempo. Algumas perguntas inquietam as nossas vidas. Algumas perguntas nos são inquietantes. Eu me lembro aqui do texto lido, Deus pergunta para Ezequiel: esses ossos eles podem tornar a viver? Como que ele poderia responder de maneira clara? Ele disse: o senhor sabe se eles podem viver ou não. Então existem algumas perguntas que nós nos deparamos no nosso dia a dia que nos desafia. Perguntas que nos desafiam, perguntas que mexem com a nossa estrutura. E uma outra questão que mexe com a gente, outra questão que mexe conosco, são os motivos. O porquê que o Ezequiel é levado ali. O porquê Deus faz essa pergunta para ele. Então existem alguns porquês, existem algumas perguntas que são de fato desafiadoras. Os porquês, os até quando, até onde eu posso, será que vale a pena? Quantas vezes nós ficamos diante de situações e essas perguntas surgem? Por que está acontecendo isso? Por que há essas coisas acontecendo? Até quando eu posso suportar tal questão? Até quando a minha capacidade vai para suportar isso? Vale a pena? Outra pergunta que muitas vezes nós vivemos diante dela. Vale a pena investir nisso? Vale a pena continuar dando uma segunda chance? São perguntas inquietantes que nos faz de nós muitas vezes o coração agitado, o coração inquieto diante dessas coisas. E eu vejo na leitura aqui do texto um dilema. Poderiam aqueles ossos de fato tornar a ter vida? Poderia de fato aqueles ossos voltar a viver? Então são perguntas ou dilemas que nós, no nosso dia a dia, nós vivemos. Um dos dilemas da humanidade é: será que Deus existe? Será que de fato Deus existe? E se Ele existe, por que existe tanto mal no mundo? Qual a causa da dor? O porquê eu estou vivendo isso? Quando acontece uma tragédia, quando acontece uma situação complicada na vida da gente, qual a causa, o porquê da causa? Será que a causa sou eu mesmo? Ou a causa da dor que vivo ou passo é por causa de outros? Parece sempre ser o outro. Muitas vezes esquecemos de olhar, né? Eu já disse algum programa atrás, às vezes nós temos dificuldade de assumir as nossas responsabilidades. Uma outra questão aqui, e eu fecho essa reflexão, é a questão da vida de Ezequiel.
uma vida profética. Ele vive uma vida profética. Viver uma vida profética é viver uma vida de relacionamento, de fé em Deus, e uma vida que desafia as estruturas aí propostas, desafia as estruturas aí diante de nós. O viver profético, ele desnuda os mistérios da vida, ele tira o véu que encobre as coisas. Ou seja, há uma frase que nós cristãos, nós sempre usamos, a questão de Abraão. Abraão, ele é convidado a sair de um lugar para ir para outro lugar sem saber para onde estava indo, e ele vai. E é uma vida profética, é uma vida que você se propõe a viver desafiado por Deus, e Deus, ele é a garantia do sucesso, ele é a garantia da vitória, ele é a garantia da bênção da sua vida. Então, uma vida como a de Ezequiel, que mesmo sem entender o que estava acontecendo, ossos para todo lado, Deus mandando ele falar para os ossos, Deus falando, ordenando que ele traga uma palavra para o Espírito vir sobre aqueles ossos, ele não entendia, mas ele obedecia. Isso eu chamo de viver profético. O viver profético também consiste em obedecer a Deus sem se preocupar. Obedecer a Deus sem se preocupar. Ele está falando, Deus disse, ele orientou na palavra, é de fato a vontade dele? Então eu não vou me preocupar, eu vou obedecer. Porque se eu obedecer, com certeza a vitória, com certeza o resultado será positivo, o resultado será benéfico em nossas vidas. Essa é a proposta que Jesus nos oferece no seu Evangelho. Eu faço uma conclusão aqui. A conclusão é que não há vida sem espírito. Há um texto de Tiago que disse, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem a obra está morta. Ou seja, sem o espírito não há vida. Então, se você está nos acompanhando, você está vivo e tem o Espírito. O tema da vida é a própria vida. O tema da nossa vida é o viver. Ezequiel está diante daqueles ossos e Deus pergunta, eles podem viver? E depois profetiza para que o Espírito venha. Nós vivemos sempre preocupados com a nossa vida. Nos alimentamos preocupados com a nossa vida. Quando sentimos alguma dor, nós nos preocupamos com a nossa saúde. Ou seja, a nossa preocupação fundamental é a nossa vida. E eu coloco aqui, eu acrescento, nós cremos que a vida não se limita a esse corpo. A vida ela está relacionada também à eternidade. Então não há vida sem o Espírito, e não há vida eterna sem o Espírito de Deus em nossas vidas, e sem Jesus Cristo na nossa vida. A vida eterna ela é complicada, então precisamos de Jesus em nossa vida. Não há vida sem Deus, não há vida sem Deus, e na vida de Cristo tudo é de Deus. Eu creio que essa é uma mensagem que eu deixo para você nesse programa. Na vida de Cristo tudo pertence a Deus. Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, depois dessa palavra, depois dessa reflexão, eu peço uma bênção especial a todos os nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando pela TV ou pela internet. O Senhor possa estar abençoando de uma maneira especial e poderosa, alcançando e ministrando em suas vidas uma palavra de vitória, revelando-se Jesus como Salvador na vida de cada um. É a bênção que eu peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Educacional Menino Jesus e de Ortega Info. Ortega Info, redes e computadores. Redes, sistemas, impressoras, câmeras e computadores. Nossos serviços: manutenção de computadores, manutenção de notebooks, aluguel de impressoras, manutenção de redes e Wi-Fi, instalação e manutenção de câmeras, atendimento empresarial e atendimento residencial com ótimos preços no plano empresarial. Nossos telefones 9127 8031 3029 6367. Centro Educacional Menino Jesus. Venha ser feliz com a gente. Berçário, Maternal 1 e 2, Jardim 1 e 2, Contraturno Escolar, Reforço, atendendo manhã e tarde, integral e semi-integral. No Centro Educacional Menino Jesus, você conta com professores capacitados e equipe de excelência. Centro Educacional Menino Jesus, Rua Marta Freiertag, 317, Jardim Panorama, Foz do Iguaçu. Telefone 45 3025 4465.